Olá, gente querida, gente amada. Eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal, Marcos da História. Conforme eu prometi no meu último vídeo, que cada vídeo eu estaria falando, lembrando, trazendo à memória alguns dos meus professores. No último vídeo eu falei da Ilva Silva Oliveira. Dessa feita me veio a lembrança Dona Mara, um coração dócil, uma professora que, com ela, eu aprendi a ler e a escrever. Abraço, Dona Mara, esposa do Luiz Biguijoia, mãe do Marcelo, gente querida, lá na cidade de Pedra Azul, na escola estadual Ana Faria. Ok. Nessa sequência de vídeo que nós estamos falando sobre Roma, já temos falado da Roma monárquica, ou a monarquia romana. Temos falado também da Roma no seu contexto república, Roma republicana. E agora, chegando ao fim, nós vamos falar de Roma durante o seu período imperial. Alguns professores, alguns dos meus alunos, eles sempre perguntam: professor, como compreender o Império Romano, já que é um período tão longo e são quase 88, 90 imperadores? Como falar um por um deles? Fica difícil compreender, o contexto imperial romano. O meu conselho é: pense o período imperial em Roma, aquele período que vai do ano 27 a.C. até o ano 476, você divide em etapa. Primeira etapa e segunda etapa. A primeira etapa da Roma imperial nós chamamos de Alto Império, ou o Império está em alta. Esse período que vai do ano 27 antes de Cristo e vai até o ano 235. Então, esse período, essa primeira etapa que nós chamamos de Alto Império. E a segunda etapa, o que nós vamos estudar na próxima aula, é o chamado Baixo Império, ou o Império Romano está em declínio, está em baixa, que vai do ano 235 até o ano 476. Isso, alguns podem dizer: não, essa fórmula é muito historicista, mas é a melhor que tem para compreender. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, do ano 27 até o ano 235, essa etapa chamada Alto Império Romano, nós também vamos dividir em dinastias. Então nós temos, durante esse Alto Império Romano, nós temos um destaque aí para 4 dinastias, que é a dinastia Júlio-Claudiana, que vai do ano 14 até o ano 68 depois de Cristo. A segunda dinastia é a dinastia dos Flávios, é a dinastia Flaviana. A terceira dinastia é a dinastia dos Antoninos, que vai do ano 69 até o ano 192. A quarta dinastia é a dinastia dos Severos, que vai do ano 193 até o ano 235. Para nós começarmos a pensar os primeiros imperadores de Roma, não dá para nós excluirmos, ainda que no período da República, o grande general Júlio César, porque depois que ele volta das suas conquistas na Gália, depois que ele vence o general Pompeu, na batalha lá no Egito,
onde o faraó entrega a cabeça de Pompeu nas mãos de Júlio César, ele já vem se autodeclarando imperador. E o Senado tem que engolir Júlio César. Né? E, ao mesmo tempo, promove o assassinato do grande general Júlio César. Com o assassinato de Júlio César, inicia uma guerra civil, onde os plebeus, a plebe, o próprio exército, já insuflado mesmo contra o Senado, ascende ao poder dois grandes generais e amigos de Júlio César. Um é o Marco Antônio, o outro é o general que vem de uma família rica em Roma, que é o Lépido. E o sobrinho neto de Júlio César, que é o Caio Otávio. E nesse processo de guerra civil, num primeiro momento, nesse triunvirato, eles se unem para vingar a morte de Júlio César. E aí acontece aquela batalha num processo de guerra civil que ficou conhecido como a Batalha de Filipos, né, onde o exército de Marco Antônio, de Otávio e o exército de Lépido vence o exército de Brutus, né, que era o amigo de Marco Antônio. Então a gente não pode excluir, né, o Júlio César desse processo. Ok. Com a morte de Marco Antônio, na Batalha do Actium, né, entre o exército de Otávio e do grande general de esquadra, o Tibério, e com a morte de Lépido, né, estava o caminho livre para o sobrinho neto de Júlio César, o Otaviano, ou o Caio Otávio, assumir o poder. E ali inicia o período imperial. Né? Então, essa primeira dinastia, o que nós chamamos os primeiros 5 imperadores de Roma, é chamado a dinastia Júlio-Claudiana, que tem início então com o Otaviano, ou o Caio Otávio, que é sobrinho neto de Júlio César. Depois vem o Cláudio. Depois lembra do grande general Tibério, né, que ajudou o Otávio, foram colegas de infância, ajudou o Otávio na Batalha de Filipos e na Batalha do Actium. Então esse general ascende ao poder, né, o Tibério. Por que eu estou dando uma ênfase ao Tibério? Porque é no governo de Tibério que nasce Jesus, que o cristianismo dá os seus primeiros passos com o nascimento de Jesus. Sucedendo Tibério vem o Calígula e o Nero. Então essa dinastia Júlio-Claudiana, ela vai do ano 14 a.C. até o ano 68. Então vem a segunda dinastia. Vamos lembrar que nós estamos falando do Alto Império Romano. A segunda dinastia é chamada de Dinastia Flaviana. E o destaque nós temos para o grande imperador Vespasiano e o seu filho Tito. É no governo de Vespasiano que é construído e inaugurado o Coliseu Romano, aquela construção gigantesca, né, do filme O Gladiador. E também o seu filho Tito, no governo de Tito, que acontece aquele Vesúvio, né, naquela província romana de Pompeia e de Herculano, onde morrem milhares de pessoas. Ok, vem então a terceira dinastia, que é a dinastia dos Antoninos, que vai do ano 96 até o ano 192. A dinastia dos Antoninos, nós temos os imperadores Nerva, Trajano, o imperador Adriano, lembra da segunda vez que os judeus são espalhados pelo mundo, né? A segunda diáspora se dá no governo do imperador Adriano, no ano 135. Temos então o Antônio Pio, temos o Marco Aurélio e o Cômodos. Lembrando que é no governo de Marco Aurélio
que acontece as primeiras invasões bárbaras, aqueles povos vindo do norte, querendo derrubar a hegemonia de Roma. E o imperador Marco Aurélio, que também é conhecido como o imperador filósofo, né, já começa a segurar os trancos do que levaria à derrocada do Império Romano. E a última das dinastias dessa primeira etapa, Alto Império Romano, que vai até o ano 235, tá lembrado? Nós temos a dinastia dos Severos. E é na dinastia dos Severos que o, os povos bárbaros, né, enfrentam de cara. O Império Romano tem que resistir porque os bárbaros estavam vindo com força. E na dinastia dos Severos temos um destaque para o imperador Caracalla. Ok? No próximo vídeo nós estaremos falando do segundo momento, da segunda etapa do chamado Baixo Império, ou o Império Romano está em decadência. E nessa segunda fase falaremos das outras dinastias. Te espero na próxima aula. Beijo.